E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando, nós vamos começar mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++, e hoje nós vamos começar uma sequência de aulas de resolução de exercícios. O objetivo dessas aulas é fixarmos tudo que nós aprendemos até o momento. Nós vamos, sempre nessas aulas de resolução de exercícios, nós vamos ver o enunciado do exercício, e em seguida eu vou explicar toda a lógica por trás do processo de resolução de um problema. O que nós devemos pensar, quais os passos que nós devemos seguir, por onde começar, qual o pensamento que nós devemos ter antes de escrever o código, certo? Nós vamos seguir por esse caminho. Aconselho vocês que estão vendo esse vídeo que pausem o vídeo nesse momento, antes de verem a solução, antes de verem o caminho que a gente vai seguir, e tentem resolver esse exercício sozinho. Caso não consigam resolver o exercício sozinho, aí eu aconselho que vocês sigam o vídeo e vejam a solução, vejam o processo. Mas a princípio, vamos tentar observar o enunciado desse exercício, observar este enunciado e tentarmos escrever nós mesmos nossos próprios algoritmos, ok? Vamos começar a resolver essa questão então. Partindo da leitura dela. Faça um programa em C++ que seja capaz de realizar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão a partir de dois números reais digitados pelo usuário. O exercício fala para a gente que o usuário vai digitar dois números, correto? O usuário vai digitar dois números reais e o programa vai chegar e vai fazer para mim as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Observem, pessoal. Já falamos disso. Todo programa ele tem que partir de... Para a gente conseguir resolver um exercício, a gente precisa pensar nessas três etapas. Nós temos que, após ler o problema, identificar qual é a entrada, qual é o processamento e qual é a saída, certo? A entrada, logo de cara, a gente imagina, né? O exercício já fala para a gente, o usuário vai informar dois números reais. Então, de cara a gente já define. Bom, o programa vai receber como entrada dois números reais, o usuário vai digitar dois números. E aí, como o usuário vai digitar dois valores, a gente já entende que vamos precisar de duas variáveis, dois espaços de memória para armazenar esses valores que o usuário digitar. Então, a gente já consegue imaginar, o usuário vai digitar dois números e esses números vão ser armazenados em variáveis. Já adianto, né, nós vamos usar o comando cin para fazer a entrada de dados. E aí a segunda etapa é, qual seria o processamento desse algoritmo? O que o algoritmo faz na etapa de processamento? Nós vamos pensar o que o algoritmo tem que fazer. Uma vez que ele tiver os dois números digitados pelo usuário, o algoritmo vai ter que ser capaz de calcular, fazer o cálculo de adição, um cálculo de subtração, um cálculo de multiplicação e um cálculo de divisão. Então, o processamento do algoritmo vai ser exatamente calcular o resultado dessas operações. Se eu digitar 10 e 10, o resultado da adição vai ser 20. O resultado da subtração vai ser 0. O resultado da multiplicação vai ser 100 e o resultado da divisão vai ser 1. O algoritmo vai pegar os dois dados de entrada e vai aplicar nele as quatro operações. Certo? Então, o processamento, então, vai ser o cálculo das quatro operações e a gente vai usar esses operadores. Para fazer a adição, nós vamos usar o símbolo de mais. Para fazer a subtração, esse símbolo do tracinho, né, o menos. Para multiplicação, vamos usar esse asterisco. E para fazermos a divisão, nós vamos usar a barra. E aí, obviamente, né, quando nós vamos fazer o cálculo, nós vamos precisar também de variáveis para armazenar esses resultados. A saída do algoritmo é o que nós queremos que o algoritmo dê como resposta. E nós esperamos como resposta o resultado dessas quatro operações. Logo, a saída do algoritmo vai ser a exibição dos quatro resultados calculados. Ok? Sempre, pessoal, antes da gente sair escrevendo qualquer código, é importante que a gente tenha esse pensamento, que a gente pense qual seria a entrada do algoritmo, como será o processamento e que recursos que eu vou utilizar. No meu caso, já pensei que eu vou usar as variáveis e os símbolos de operadores que eu vou utilizar. Então, como será o processamento e qual será a saída do algoritmo. No caso, a saída será os quatro valores, os quatro resultados das operações. Esse problema é um problema mais simples e é fácil a gente perceber isso. Em outros problemas, isso pode ser mais complicado ou talvez mais fácil, depende de problema para problema. Ok? Vamos agora partir para a solução do problema, então, usando
o dev C++. Eu vou abrir o dev aqui. E vou aproveitar e vou criar uma pasta aqui na minha área de trabalho chamada calculadora. Vou abrir o dev e vou criar um arquivo e salvar naquela pasta. Então, arquivo novo, arquivo fonte. E vou começar a digitar o meu código aqui, né? Então, vamos lá. Então, incluir a biblioteca primeiro. Vou incluir o namespace, usar o namespace, né? E vou criar a minha função principal. Ok. O algoritmo precisa começar pedindo para eu digitar 4 números. 2 números, aliás. Então, eu vou criar de cara 2 variáveis para armazenar esses números. De que tipo essas variáveis são? O exercício já fala para a gente, né, já está explícito aqui no exercício, que os números que o usuário vai digitar são números reais. Isso aqui já está claro para mim. E nem todo problema a gente vai ter o tipo do dado assim, tão explícito quanto esse. Às vezes a gente tem que pensar, né? De que tipo será que essa variável vai ser? Às vezes o exercício vai vir pedindo para eu digitar o salário. E se ele pedir para eu digitar o salário, eu tenho que pensar, bom, salário pode ter casas decimais, logo vai ser uma variável real. Às vezes a variável vai pedir para eu digitar a quantidade de pessoas de uma empresa. Bom, quantidade de pessoas de uma empresa é um número inteiro. Então logo eu tenho que pensar numa variável int. E por aí vai. Nesse caso já estava explícito para a gente, né? As variáveis vão ser do tipo real. Então, é fácil a gente fazer isso. Então, vamos lá. Eu vou criar uma variável real. Pode ser float ou double, como a gente viu na última aula. Então, eu vou criar float. Float. Vou criar uma variável chamada n1 e outra variável chamada n2. Observem que esse nome de variável é um nome ok, né? Começa com letra e tem um número no meio do nome da variável. Então, eu posso criar variáveis com esse nome. Certo? O programa vai pedir para eu digitar 2 números, então o programa pode começar exibindo uma mensagem para mim assim: digite um número. E eu vou vir aqui, cin n1. Então o programa pode apresentar uma outra mensagem para mim assim: digite outro. Então eu vou dar o comando cin n2. Até agora, pessoal, nós fizemos apenas a entrada de dados. Nós não precisamos escrever o código todo de uma vez só para testá-lo só ao final. Nós podemos, logo após a entrada de dados, já fazer um teste no programa para ver se ele está funcionando corretamente. Então, eu vou compilar e executar meu programa. Eu vou apertar a tecla F11. Antes disso, ele pede para eu salvar, né? Então, eu vou salvar na minha pasta calculadora. Eu vou salvá-lo com o nome calculadora também. Calculadora.cpp. E vamos lá, ele vai compilar e executar. E aí, o programa, ele pede para eu começar digitando um número. Então, eu vou digitar o número 10 e digite outro, digitei o número 20. Dou um Enter e o programa finaliza por aqui. Relembrando, o meu programa funciona da seguinte forma. Nessa linha, essa linha 7, que foi a primeira linha aí do meu programa, a primeira linha com um comando válido, né, digamos assim, que é o comando, a linha onde eu declaro as variáveis, nessa linha, o que ela faz? Ela cria para mim 2 variáveis, uma variável chamada n1 e outra variável chamada n2. Ambas as variáveis são do tipo float, então eu vou escrever aqui float, porque elas contêm números reais, e inicialmente elas começam sem o valor definido. Aliás, elas começam com um valor qualquer. Como é um valor qualquer, eu estou representando por uma interrogação. Então, o programa vai apresentar na tela para mim uma mensagem: digite um número. Quando eu digitar um número, da primeira vez, o número vai ser guardado dentro de n1. Então, no exemplo que eu dei, se eu digitar 10 e 20, o valor 10 vai ser guardado dentro da variável n1
E o valor 20, quando eu digitar aqui embaixo, vai ser guardado dentro da variável n2. Certo? O comando cin faz isso. O comando cin pega o valor digitado pelo usuário e armazena em uma variável. Uma vez que eu tiver esses valores aí armazenados nas variáveis, eu posso fazer todos os cálculos que eu preciso. Observem que esse primeiro passo, essas primeiras linhas aqui, eu vou até começar agora a colocar comentários para a gente revisar. Nesse momento aqui eu estou fazendo uma entrada de dados. Antes disso, nessa linha aqui de cima, eu estou fazendo uma declaração de variáveis. E agora eu vou partir para o meu processamento. O que é o processamento desse meu programa? O processamento consiste em calcular as 4 operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu vou criar, então, algumas variáveis, para armazenar esses valores. Eu vou criar aqui em cima uma variável chamada add, que é o resultado da adição, uma variável para guardar o resultado da subtração, mul, para guardar o resultado da multiplicação, e div, para guardar o resultado da divisão. E aí, eu vou começar a calcular os valores. O que eu tenho até o momento, digitado já pelo usuário, foram os valores N1 e os valores N2. Então, eu vou acrescentar aqui os valores, a partir dos valores de N1 e N2, eu vou calcular cada uma dos valores das 4 operações. Então, eu vou fazer assim. Add recebe N1 mais N2. Nesse momento, estamos usando o comando de atribuição. E ainda estamos fazendo uma operação usando o operador mais, que é para fazer a adição para a gente. Agora eu vou fazer que sub recebe N1 menos N2. Tá fácil aqui, né? Agora o processo é bem repetitivo. Então, eu vou fazer mul recebe N1 vezes N2. Observe o ponto e vírgula e a indentação do meu código, o alinhamento correto, como se fosse um parágrafo, né? Como a gente já havia combinado. Agora eu vou fazer div recebe N1 barra N2. Ponto e vírgula. Ok. O processamento ele consiste em calcular os valores para mim, conforme o problema que eu estou tratando. Finalmente, o programa vai ter que exibir para mim os resultados na tela. Atenção, gente. Se eu digitar, vamos supor aqui que eu digitei 10 em N1, 10 em N2. Então, os valores ficariam assim, né? 10 e 10. Além disso, eu teria as outras variáveis que eu declarei ali, né? Que são as variáveis de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, a memória do meu computador está assim. Quando o algoritmo executar até esse ponto, o usuário digitar o valor de N1, o usuário digitar o valor de N2, a memória do meu computador estará dessa forma. A variável N1 fica com o valor digitado pelo usuário, a variável N2 fica com o valor digitado pelo usuário, e as variáveis e as outras 4 variáveis que eu tenho ficam com valores indeterminados por enquanto. Aí o algoritmo chega nessa linha aqui. Essa linha faz o quê? Add recebe N1 mais N2. Então, essa linha vai fazer o quê? Vai jogar na variável add o valor 20. Aí o algoritmo vai passar para a próxima linha. Sub recebe N1 menos N2. Então, a variável sub vai receber N1 menos N2, que 10 menos 10 dá 0. Então, sub recebe 0. Próxima linha. A variável mul recebe N1 vezes N2. Então, a variável mul vai receber 100. Próxima linha. Div recebe N1 barra N2. Então, a variável div vai receber 1. O programa vai escrever alguma coisa na tela? Será que ele vai me dar a resposta? Será que o meu problema já está resolvido? Vamos ver. Eu vou digitar um número, 10, Enter. Vou digitar outro número, 10, Enter. O programa finalizou, mas não apresentou nenhum resultado na tela.
Por que não apresentou nenhum resultado? Simplesmente porque eu não mandei ele apresentar nada. O meu algoritmo até agora tem a entrada de dados, onde o usuário digita os valores, temos o processamento, onde ele joga valores nas variáveis add, sub, mul e div, essas linhas preenchem os valores das variáveis. Agora, finalmente, nós precisamos de um comando de saída para exibir a resposta para o usuário. Então, nós vamos fazer isso. Observem, vou usar o comando de cout. Então, eu vou fazer cout. Aí eu posso escrever assim: a soma é, e eu vou apresentar a variável add. Vou pular de linha com endl, para fazer uma quebra de linha, e eu vou apresentar agora a subtração. Então, a diferença, estou escrevendo tudo sem acento, tá, gente, por enquanto. A diferença é, e eu vou apresentar a variável sub. Vou pular de linha mais uma vez e vou apresentar uma mensagem assim: o produto é, que é o produto é o resultado da multiplicação, né? Vou apresentar a variável mul, vou pular de linha mais uma vez e vou apresentar a mensagem: o quociente é, quociente é o resultado da divisão, né? Div. Ponto e vírgula. Observem, o meu algoritmo agora está completo. Ele possui processos de entrada, processamento e saída. Vamos testar para ver? Vou apertar a tecla F11 para compilar e executar. Vamos lá. O algoritmo fala para mim: digite um número. Eu vou digitar 10 e 10. Quando eu der um Enter, ele vai jogar valores em todas as outras 4 variáveis, conforme os cálculos que estão feitos aqui, e finalmente vai exibir o resultado para mim, usando esse comando de cout. Vamos ver, eu vou dar um Enter, e ele apresentou o resultado para mim. A soma é 20, a diferença é 0, o produto é 100, o quociente é 1. Então, tudo funcionou normalmente. Agora, pessoal, para finalizarmos, nós vamos ver como que a gente vai utilizar esse mesmo programa de computador, como que a gente compilaria ele lá naquele site IDE1.com. Vamos lá. Com o IDE1 aberto, vamos colar aquele código. Eu vou copiar o código lá, ó, do próprio Dev C++, eu vou selecionar esse código e vou colar aqui no site IDE1.com. A ideia de usarmos esse site, IDE1.com, é que aqueles alunos que não têm um computador, que estão fazendo os trabalhos em um tablet, consigam fazer também, ok? E aí a gente já tinha visto nas últimas aulas que para compilar um código no IDE1.com, eu não posso colocar comandos solicitando entrada de dados, ou seja, o meu programa já começa com os comandos de cin. Não precisa ter aquelas mensagens antes, digite um número, digite outro. Para quem tiver alguma dúvida, né, podem voltar nas aulas. Teve uma aula anterior aí que a gente viu como que a gente faz a entrada de dados usando o site IDE1, certo? Então, eu tiro qualquer mensagem solicitando que o usuário informe um valor. O algoritmo já começa assim, cin n1, cin n2. Então, ele faz o processamento e, finalmente, me dá a saída. Então, a única adaptação que eu preciso fazer quando estiver trabalhando com o site IDE1.com é essa. Eu não coloco mensagens solicitando entrada de dados, certo? Vamos testar o nosso programa. Como que eu faço para testar? Nesse campo aqui embaixo, eu tenho a opção de digitar a minha entrada, a entrada padrão. Eu testei o problema agora mesmo usando, supondo que o usuário digitou 10 na primeira variável e 10 na segunda. Quando o usuário digita 10 e 10, o programa apresentava essas respostas para mim. A soma é 20, a diferença é 0, o produto é 100 e o quociente é 1. Nós vamos fazer a mesma situação. Coloquei os valores das duas entradas, isso significa que o primeiro valor 10 vai ser colocado dentro da variável n1, e o segundo valor 10 vai ser colocado dentro da variável n2.
E aqui o processo segue normalmente. O cálculo é feito e os valores são exibidos na tela. Vamos testar? Vou clicar no botão Run. Vamos ver. Deu um probleminha aqui. Vamos tentar novamente. Eu vou digitar o meu código, colar meu código aqui. Vou remover essas linhas. Eu já tinha deixado esse site aberto há algum tempo, então ele deu algum problema aqui. Não funcionou corretamente, mas vamos fazer novamente, não custa nada. Então, 10 e 10. Vamos lá. Tenho o meu programa digitado e vou clicar em Run. Vamos aguardar. Agora funcionou. Ele mostra o código aqui para mim. Ele mostra qual foi a entrada que o algoritmo considerou, então foi 10 e 10. E aqui nós temos a saída, onde a gente vê que o algoritmo funcionou corretamente. A soma é 20, a diferença é 0, o produto é 100 e o quociente é 1. Então, pessoal, nós vamos finalizar por aqui. O objetivo hoje foi a gente resolver esse exercício e mostrar os passos que a gente segue para a resolução dele. Além disso, mostramos também como que a gente faz a resolução usando Dev C++ ou o site IDE1.com. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula, onde nós vamos resolver mais um exercício. Obrigado e até a próxima.